Olá, boa noite e bem-vindos de novo à Praça da Fundação, à Praça Virtual. Tal como milhares de crianças por este país fora, também nós estamos a fazer um debate à distância. Esta praça, este cenário aqui à volta, tudo isto é virtual. A única coisa que é real aqui é o debate de ideias. E é por isso que aqui estamos. Também porque os livros são reais e neste novo estado de emergência até estão mais livres do que estavam há pouco tempo. E por isso a Fundação Francisco Manuel dos Santos manteve o seu plano editorial, a sua missão de divulgação do conhecimento, que nos traz aqui hoje. E o livro que vamos apresentar hoje é este livro que eu tenho aqui, Quando Fecham as Escolas, e vem muito a propósito de um dos principais assuntos desta pandemia. O livro, que eu já disse, chama-se Quando as Escolas Fecharam, é do professor Paulo Guinotte e é com ele que vamos debatê-lo hoje. Temos o autor, Paulo Guinotte, professor de História desde 1987, encarregado de Educação também, há menos anos, mas há muitos, autor do blog Educar e mais recentemente do blog O Meu Quintal. Temos também José Morgado, que é professor do Departamento de Psicologia de Educação do ISPA e do Instituto Universitário, é autor também do blog Atenta Inquietude. E temos Paulo Prudêncio, que é especialista em gestão escolar, também pelo lado da economia, não só, professor de Educação Física no ensino público e também especialista em tecnologias e autor do blog Correntes. Paulo Guinotte, queria começar por si para lhe perguntar, eu acho que é a pergunta que faz sentido hoje e esta semana, que é, vamos no segundo confinamento, vamos na segunda vez das aulas à distância em casa, o que é que desta vez correu melhor do que a outra? O que é que correu pior? O que é que correu igual? Eu tenho alguma dificuldade em, neste momento, perceber qual é o balanço em termos globais. Há experiências de pessoas a quem as coisas estão a correr pior agora. Há situações que estão a correr melhor porque já há mais equipamentos, e isso é verdade, mas a sensação talvez mais estranha é de que muita coisa é semente. Ou seja, estamos neste momento a atravessar fases e etapas e a enfrentar obstáculos e ensaiar soluções pelas quais já passámos antes. Claro que não há aquele período inicial de estabelecimento de plataformas e de início de todo o processo, mas digamos que o balanço neste momento é estranhamente parecido ao de há 10 meses atrás. Sim, há mais equipamentos, sim, há mais alunos ligados, mas continuamos com uma percentagem interessante, entre aspas, de alunos que não conseguem ligar-se e principalmente, mesmo ao nível familiar, com muito baixa literacia digital, sabem ligar um telemóvel, sabem algumas operações básicas para efeitos lúdicos, mas usar plataformas de educação é uma grande complicação. E o meu balanço pessoal anda, como o ano passado, à volta dos 20% de alunos, 15, 20%, que ou não se conseguem ligar, ou ligando-se depois não conseguem completar as tarefas. Diga. Eu ia perguntar precisamente ao Paulo Prudêncio, aproveitando para colocar aqui também no debate, que é esta questão muito debatida antes dos alunos irem para casa, depois dos alunos começarem, antes dos alunos começarem a ensinar à distância, que é, nem tudo são computadores, certo? Antes de mais, tenho muito gosto em estar aqui. Deixe-me dizer-lhe só, em relação ao livro do que nos traz aqui, que quem ler a sinopse tem assim a ideia de que pronto, tem as características de um diário, mas eu penso que é um importante e muito interessante registro histórico sobre o período, principalmente do primeiro confinamento, e é importante porque o Paulo Guinotte, eu já tinha lido o livro, porque como acompanho os blogs dele, tinha lido estes registros, e o Paulo Guinotte consegue associar a consistência teórica a um aspecto muito importante, que é o conhecimento profundo da escola e da realidade que ele acompanha. Ele tem até num dos posts na página 77 sobre os especialistas instantâneos, em que realmente o Paulo Guinotte, muitas vezes ele próprio, se diz tem uma posição muito crítica, e eu compreendo isso, é uma posição muito crítica, porque realmente quem é como ele é um verdadeiro especialista da educação, deve ter, realmente não é muito fácil estar sempre a antever o que é que vai acontecer e as dificuldades que vão aparecer, portanto, e às vezes dá a sensação
que é um registro muito crítico, mas é um registro muito próximo da realidade. Portanto, quem ler o livro vai encontrar um documento histórico que tem uma abrangência que é muito interessante. Realmente, parece-me que, em relação à questão concreta que me colocou, no início, quando se apareceu a pandemia e quando as escolas tiveram que fechar e ir para casa, o primeiro impacto foi realmente as pessoas não sabiam muito bem o que iriam fazer e a mensagem do governo foi no sentido de no dia seguinte íamos já começar com o ensino dito à distância e as pessoas não tinham conhecimento, não só os professores, mas também principalmente as famílias e os alunos, os encarregados de educação, tinham conhecimento das plataformas, o digital era uma coisa que estava ainda muito longe desse universo. E esta pandemia teve o condão de acelerar o processo digital. E isso é uma questão que podemos discutir com mais detalhe, mas que tem aspectos positivos, pode ter aspectos positivos, claro, mas tem aspectos muito preocupantes, nomeadamente, eu voltando aqui à questão ao livro do Paul Guinotti e a diversos dos posts que ele aqui escreve, que são de reflexão interessantíssima, porque houve uma aceleração tal do digital que nós neste momento podemos dizer que estamos um bocadinho mais preparados neste confinamento, as pessoas estão um bocadinho mais preparadas do que estavam no primeiro, porque as pessoas já conhecem as plataformas, os professores já têm forma de comunicar com grande parte dos alunos, essas questões não são tão críticas, continuam a ser críticas, como provavelmente iremos conversar, mas não são tão críticas como na altura. Mas parece-me que há aqui há um processo que interessa aos gigantes da web, digamos assim, aos chamados os GAFAM, que é a Google, a Apple, a Facebook, a Microsoft e a Amazon, sim. Portanto, que priorizam o ensino à distância em relação à telemedicina, aos 5G, ao comércio eletrónico. Portanto, o ensino à distância para eles é uma prioridade. Isto é uma preocupação que as sociedades devem ter e uma questão que ficou muito evidente nesta aceleração foi a necessidade do ensino presencial, porque se nós repararmos no primeiro confinamento, a mensagem do governo era até um pouco surpreendente e com alguma perplexidade para quem estava nas escolas, mas era que Portugal parecia uma corrida europeia a ver quem é que chegava primeiro ao ensino dito à distância, em que Portugal parecia realmente que estava muito bem situado e até se dizia que já estávamos na escola digital do século XXI. Ouvi no Parlamento o próprio Primeiro-Ministro dizer que a flexibilidade curricular, que é assim uma coisa um bocado técnica, mas que já nos tinha preparado para entrarmos neste universo digital e depois percebeu-se que isso não era assim, era um pouco de marketing político, mas que não teve correspondência com a realidade. Pronto, e agora, um ano depois, verificamos que pronto, não vale a pena estarmos a insistir, que não se fez tudo o que se devia ter feito em relação aos computadores e todas estas questões que nós sabemos. Exato. Eu queria separar aqui o debate em fatias, porque senão isto é uma questão, para já é uma questão que foi falada muito em muito sítio e, portanto, estamos muito habituados todos a debater isto, como dizia, todos se acham especialistas em ensino e que se calhar ainda mais em ensino à distância. Mas eu queria separar aqui esta questão tecnológica e de literacia digital das outras, porque vamos falar a seguir dessa questão do ensino à distância e da oportunidade ou não de mudar o ensino. José Morgado, eu fiz aquela pergunta ao Paulo Prudêncio, mas podia também fazê-la assim, que é: os computadores não resolvem tudo e a literacia digital também não, certo? O ensino não é só isso? Certo. Aliás, eu até tinha uma ideia inicial, uma vez que o debate é pandemia escola, colocá-lo pandemia educação. É evidente que quando se trata da escola, e estas questões que já foram afloradas, quer por os Paulos, o Paulo Guinotti e o Paulo Prudêncio, tem a ver com aspectos das tecnologias e do uso das tecnologias, que foi um uso de emergência, continua a não ser ensino à distância, é bom que tenhamos isso muito claro, mas foi um ensino de emergência e foi feito, de facto, no primeiro confinamento, um esforço gigantesco, a 12 de março, para que as escolas abrissem e os miúdos tivessem algum tipo de ligação
de natureza escolar, natureza letiva, com a escola. E isso é uma questão. Agora, a outra questão é como é utilizado e tem a ver até com as perspectivas de futuro que se podem colocar. Eu não tenho nenhuma convicção, porque a experiência do primeiro confinamento e o que está agora a acontecer mostra isso. O ensino presencial, sobretudo nos anos de escolaridade, mais nos primeiros anos de escolaridade, é insubstituível. Agora também temos uma questão que tem a ver com os próprios desenvolvimentos científicos e tecnológicos das comunidades. Elas exigem literacias, não só a digital, mas outro tipo de literacias que passam pela educação e, em particular, pela educação escolar. Mas não substituem até a utilização a aquisição das competências digitais, são mediadas pelas ferramentas, naturalmente, e pelos cursos digitais, mas são mediadas pela presença do professor, porque proximidade, estar à vista não é estar próximo. E, portanto, é importante que nós tenhamos esta consciência. Aliás, é uma das questões que se coloca neste segundo confinamento, é que em abril o Primeiro-Ministro prometeu que em setembro teriam um kit individual com acessibilidade à net e computador para os alunos. Hoje ouvi de manhã o Ministro da Educação dizer que a promessa foi para a legislatura. Mas o que é curioso é que se nós olharmos para o Programa de Recuperação e Resiliência Europeia, da União Europeia, um dos fatores críticos é a transição digital. Ora, a transição digital tem que ser construída. Portanto, a questão dos computadores na escola não é para responder de uma forma reativa às necessidades colocadas pela pandemia. É um investimento estratégico do ponto de vista do desenvolvimento da própria escola. Não é que ela mude substantivamente. Eu sou um bocadinho avesso a tanta referência às mudanças de paradigma e à inovação. Acho que há ajustamentos próprios e necessários no caso da instituição escola, mas incorporando, não sendo substituída em aspectos essenciais, como é o caso do ensino presencial, pelas questões das novas tecnologias. Só gostava de acrescentar uma pequena nota que tem a ver com o Paulo Guinotte na primeira intervenção, que é o balanço do que se está a fazer. O que se está a fazer, também a sensação de que tenho, é que é uma espécie de pecado original do sistema educativo português, do meu ponto de vista, que é a desregulação. Coexistem sem nenhum sobressalto práticas e procedimentos e experiências notáveis com experiências e práticas absolutamente péssimas, deploráveis. Claro, e isto acontece sem... Claro. E estes dispositivos de regulação são aspectos que me parecem críticos do ponto de vista da mudança e da qualidade global que o sistema tem, porque senão estamos sempre dependentes dos aspectos e dessa diferenciação. Uma nota para terminar este aspecto é as questões que não foram suficientemente acauteladas e que têm a ver com alguns aspectos que neste momento estão a ocorrer menos bem, é as assimetrias nos procedimentos. Um caso claro e que tem vindo a público na imprensa é o número significativo de escolas que utilizam matrizes horárias para aulas síncronas com a mesma dimensão, com a mesma duração que as com aulas presenciais. Já vamos falar dessas questões mais estruturais. Queria perguntar aqui ao Paulo Guinotte, ele usa uma expressão que eu gostei imenso, que é a desigualdade aumenta à distância. E esta é uma questão absolutamente crucial e que esteve, aliás, na origem do grande debate sobre se devia ou não mandar os alunos para casa. Estas assincronias ou desincronias no sistema também não ajudam nada a que esse mecanismo de igualdade social que existe, é dos poucos raros que ainda existe nas sociedades, seja completamente corrompido, certo? Paulo Guinotte. Assim, eu não acho, sim, exato, eu não acho que seja o encerramento das escolas que cria em si desigualdades. Nós temos uma série de desigualdades que a escola camufla, a escola pública consegue camuflar, e que neste momento, quando é necessário aos alunos acompanharem o processo educativo em casa, ficam muito mais à vista. Ou seja, dos portões para dentro das escolas nós temos tentado, dentro dos possíveis, essas desigualdades, mas quando os alunos voltam a sair da escola, elas estão lá. E não é bem verdade que a escola consiga, só por si, eliminar tudo isso. Sim, a escola pode dar comida aos alunos, sim, a escola pode dar alguma instrução aos alunos que lhes permita entrar no mercado de trabalho melhor equipados, mas a verdade é que o contexto familiar é o pecado original da sociedade que nós não estamos a resolver.
nós estamos a intervir reativamente, como disse o José, e não estamos a solucionar o problema na raiz. Ora, nós temos um problema gravíssimo de desigualdade socioeconómica em Portugal. Esse problema reflete-se na escola. A escola tenta minorar, mas só consegue minorá-lo durante o tempo em que o aluno está dentro da escola. Quando o aluno volta a sair, como agora se vê, tudo isso fica muito mais exposto. Daí a hesitação enorme em fechar as escolas, porque de certa forma deixa-nos perante aquilo tudo que falar da escola. Nós estamos habituados a ouvir realmente um discurso sobre o fracasso da escola, sobre como é que a escola não funciona, que os alunos não gostam, que tudo falha praticamente, e depois o que percebemos é que se a escola falhar, ou melhor, não é a escola falhar, se a escola fechar, o que fica exposto é tudo aquilo que fracassa à volta dela. A escola acaba por servir para os alunos, durante as horas que lá estão, terem uma pequena ilusão de que as coisas podem acabar bem. Agora, a verdade é que em casa, aquilo que se trata é a enorme desigualdade de idade material, de capital, de hábitos, de todo o tipo de literacias para funcionar em situação de ensino de emergência, que nós, à distância, temos muito maior dificuldade em resolver. E a retórica política, muitas vezes, esqueceu-se que as questões de saúde eram as mais importantes, porque são a vida e a morte, que estão em causa, e a doença, e depois surge a educação. E, portanto, a intervenção, muitas vezes, não pode ser só feita por escola. Certo. Aliás, o Paulo Prudêncio escreveu um texto que era um texto de opinião recente que dizia que a pobreza não justifica tudo. Explique lá isso melhor. Olha, eu primeiro, deixa-me dizer que isto teve uma coincidência simpática, porque eu acompanho o blog muito do Paulo Guinotti, já o outro, e também do José Morgado, Atento à Inquietude, e por acaso nesse texto recente fiz uma citação ao blog dele e ao texto dele, e longe de imaginar que nos íamos encontrar aqui. Olha, eu subscrevo o que foi dito anteriormente, digamos assim, o encerramento das escolas não aumentou o espaço não aumentou as desigualdades, ou seja, as desigualdades existem, tornaram-se mais visíveis. O que aumentou foi o espaço entre as pessoas e o vírus, e o que refiro aí é que realmente os pobres é uma categoria que também se inclui nas pessoas, não é? O Paulo Guinotti tem um um texto que na página 74 que refere sobre as questões da inclusão e da igualdade, que ele diz que não basta legislar, é preciso ter uma promoção atuante. Eu lembrei-me de uma história que se passou comigo. Eu estava uma vez na escola e apareceu-me uma assistente social que era do Ministério da Justiça e a escola tinha uma série na zona envolvente de famílias com graves problemas sociais. E então a assistente social era uma família que tinha uma casa com um quarto ou dois e eram 7 filhos, e a assistente social vinha, os filhos tinham passado quase todos pela escola, alguns ainda lá estavam, e ela veio ali para tratar de alguns assuntos. E eu estava cheio de trabalho, cheio de coisas para fazer, e estava um dia muito bonito, era uma segunda-feira, era um dia de inverno, mas estava um dia muito bonito, e eu disse-lhe, olha, então o melhor que temos a fazer é, como eu estou aqui tenho aqui muitas coisas que fazer e constantemente as pessoas a falarem comigo, vamos passear um bocadinho e vamos, que a casa era perto, vamos lá até a casa deles e vamos lá e se calhar é preferível, conversamos com eles e tal. E lá fomos pelo caminho, fomos conversando e fomos andando. Quando chegámos à porta da casa, não estava ninguém, e na porta tinha uma placa, um papel que dizia assim, só recebo os assistentes sociais à quinta-feira das 2 às 3, percebe? Assim, uma coisa deste. Nós ficámos um pouco perplexos a olhar para a placa e pronto, lá nos despedimos. Eu disse que falaria com a família e viemos embora. Eu depois falei com o encarregado, com o pai, com o encarregado de educação, e mais tarde, uns dias depois, encontrei-o e perguntei-lhe, interroguei-o sobre aquilo, e ele disse, olha, professor, é muito simples, nós passamos a vida a receber assistentes sociais e nada acontece, quer dizer, devassam a nossa vida com interrogatórios e mais não sei o quê, questões que são colocadas, mas depois as coisas estão quase sempre na mesma. Ora, nós temos realmente um problema de pobreza. Nós temos 2 milhões de pobres, onde se incluem 500 mil crianças, e o que eu quero dizer nesse texto é realmente as sociedades, a escolaridade das sociedades
evolui à medida que o nível socioeconómico evolui também. Isso é irrefutável. Às vezes perdemos muito tempo porque nós temos uma escola que é muito central na sociedade. O que verificamos agora, que com o encerramento das escolas ficamos todos em pânico, parece que ninguém sabe o que é que há de fazer às crianças. Eu penso que isso acontece não só em Portugal, mas acontece muito nos países que têm grandes manchas de pobreza. Nós tivemos nesta pandemia nas cinturas industriais do Grande Porto e da Grande Lisboa, se nós formos, os estudos dizem isso, é onde temos tido mais problemas. Mas não podemos estar constantemente a justificar com a pobreza a inércia, as coisas que não fizemos, porque nós estamos a perder aqui, como já foi referido, uma oportunidade para tornar algumas coisas consistentes e consolidadas. Exatamente. Deixa-me interrompê-lo só porque esse é um ponto muito importante que era o próximo ponto que eu acho que a gente devia debater, que é, no fundo, uma pandemia destas que muda, que vira as coisas todas ao contrário, a sensação que nós temos, nós que estamos aqui do lado de fora e que não estamos dentro da escola, é que, de repente, o ensino à distância pretendeu ficar igual ao ensino em presença e, portanto, não se aproveitou esta oportunidade. Também, se calhar era difícil fazê-lo no primeiro, porque, como disse o José, foi uma questão de emergência, mas com estes meses todos, se calhar já se conseguia prever que poderia ter havido no próprio estabelecimento do projeto do ensino à distância uma mudança, ou seja, não ser as aulas com as mesmas horas das aulas normais, os exercícios serem iguais aos exercícios normais e etc. e tal. E por isso eu ia perguntar precisamente ao José Morgado se isto não é uma oportunidade também desperdiçada para repensar um pouco o ensino tal como o conhecemos. É verdade que sim, eu julgo que a história se faz de patamares de evolução que normalmente são acelerados ou desencadeados por situações tensas, situações complexas, por variedíssimas ordens de razões. Este aspecto, é por isso que eu, algumas vezes, quando se fala, e fala-se com muita frequência, porque é uma coisa que aparentemente todos desejamos, que é um regresso à normalidade, eu digo muitas vezes, há normalidades às quais eu não queria voltar. Claro. E, portanto, é desse ponto de vista que eu julgo que também a escola, como outras situações, eu acho que até a própria vida familiar, os estilos de vida, etc., devem aproveitar algum capital de experiência que nós daquilo que estamos a passar para reajustar algumas desses aspectos. Mas sempre numa perspectiva que eu julgo que é para ser humilde e para ser realista, nós não temos que fazer isto em cima de rupturas. Aliás, não me parece, e também não é por legislação. Eu julgo que é importante que as escolas tenham consciência que, de facto, há um conjunto de ferramentas que, estando disseminadas e sustentadas, por exemplo, em questões de formação. Porque nas primeiras respostas, e atualmente ainda se verifica, o Paulo Guinot falou nisso, era a proliferação de plataformas, dispositivos, etc., que era assim uma espécie de intoxicação digital, no meio do qual pessoas com literacia baixa andavam perdidas. E, portanto, eu acho que nós temos que aproveitar e dizer assim, qual é o papel e o que é que nós pretendemos do ponto de vista da literacia digital, do ponto de vista do desenvolvimento e dos conteúdos curriculares e dos conteúdos da escola e do próprio papel da escola. Mas isto não põe em causa de todo o papel da escola na sua substância, porque nós, nas sociedades que temos, é a escola, é pela escola que vamos. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós temos que fazer, e é por isso que eu sublinhei na intervenção anterior, o facto de não olhar para estes equipamentos que estão em falta como uma resposta ao problema da pandemia, é um investimento estratégico do ponto de vista do desenvolvimento, quer da escola e por tabela da sociedade. Claro. E isso tem que ser proativo, tem que ser assumido e tem que estar incorporado do ponto de vista das políticas públicas. E como dizia o Paulo Prudêncio, quando nós não podemos olhar para as questões da pandemia e da escola descontextualizadas, porque as questões, as famílias, por exemplo, do ponto de vista de saúde mental, famílias com perdas brutais de rendimento, têm circunstâncias de vida. Eu ainda há pouco estava a almoçar e estava a ouvir uma situação absolutamente dramática. E isto contamina o ambiente no qual acontece educação. Claro. E eu estou a falar como é que melhor sirve aquelas duas crianças de uma forma de ensino não presencial assistido por recursos digitais e tem dois pais que não têm um tostão de rendimento neste momento e que estão a viver de cabazes da comunidade. Quer dizer, e é desse ponto de vista que nós temos que ser cautelosos
quando começamos a configurar mudanças, as tais inovações, as mudanças de paradigma, quando eu julgo que assim, o digital faz parte neste momento das sociedades desenvolvidas em todos os patamares da nossa vida. Na medicina, no trabalho, nos transportes e tudo. Na escola tem que fazer. Nós neste momento estamos a utilizar o digital ainda muito como uma ferramenta que está aqui à mão para substituir uma coisa que não conseguimos dar, que é dar aulas presenciais. Claro. Ora, é neste contexto que eu julgo que isto deve ser reconfigurado, mas não numa perspectiva de grandes discussões, é simples. Porque, por outro lado, e algumas pessoas não gostarão do que eu vou dizer, nós não podemos ficar deslumbrados pelo papel das novas tecnologias de ensino à distância. Isto tem que ser pensado e ajustado, e há literatura sobre isso, e há experiência sobre isso, relativamente às idades dos miúdos, aos anos de escolaridade, à natureza do currículo, à natureza das atividades que cada área curricular pressupõe que sejam desenvolvidas. E, portanto, tudo isto tem que ser pensado de uma forma tão integrada quanto possível, não pulverizada como está a acontecer, não cheia de assimetrias como está a acontecer, por inexistência de tal dispositivos de regulação de que eu falei anteriormente. Claro. E é este debate que eu julgo que as escolas precisam ter, é importante que se faça. O Paulo Guinotte, no seu livro, fala de linhas claras, não é? Que no fundo é isso que se calhar falta. E a pergunta é, Paulo, haverá algum dia, no meio desta cacofonia, linhas claras? Eu duvido muito, porque linhas claras implicam duas coisas: que as pessoas tenham coragem de tomar opções e de depois terem práticas coerentes com essas opções. Porque não chega... nós temos um excesso de enunciação. Aliás, há umas teses sobre os sistemas educativos no século XIX que era a construção retórica ou a construção política da educação. E nós temos muito isso, que é a enunciação de medidas há uma certa adoração por chegar e dizer vamos dar não sei quantos milhões para fazer qualquer coisa. Os milhões em si são significativos se forem aplicados, raramente são aplicados tal como são anunciados, mas a verdade é que nós padecemos deste mal de acharmos que temos boas ideias, achamos que o que está mal. Reparemos que nós temos neste momento uma solução na educação que permanece há 5 anos ou mais e que identificou e que repetidamente disse que há uma série de erros do sistema que vem de trás. E esta oportunidade que nós tivemos agora, e até contra mim eu digo, contra algumas das opções que eu defendo como as melhores, acho que neste momento devíamos repensar a avaliação dos alunos, como é que é feita. Nós não podemos estar a replicar à distância a avaliação ou sequer o registro da assiduidade. Mas qual é o problema que nós temos? Nós temos neste momento um problema gravíssimo, central e local, de tentativa de controlo. Exato. Porque há uma desconfiança enorme, porque os alunos estão em casa, as pessoas estão em casa, será que eles estão a fazer as coisas? E eu há pouco tempo escrevi uma coisa divertida que é, há o registro do que se faz, mais às vezes do que é que se faz, e depois há a monitorização do que se faz. E há a avaliação da monitorização. E depois há a monitorização de quem avaliou o que foi registado. Nós perdemos-nos a preencher plataformas, e lá está, eu irei desagradar se calhar em termos de proximidade e a outras pessoas que eu conheço, mas há um devaneio em criar as ferramentas digitais mais sofisticadas para nós registarmos com cruzinhas quem apareceu, quem não apareceu, quem fez o quê, quem pôs a mão no ar. Não é isso que interessa. O que nos interessaria agora, e como o José Morgado estava a dizer muito bem, era reconfigurar o papel das tecnologias no ensino. Porque é assim, eu quando comecei a dar aulas, a última novidade era o stencil e o retroprojetor. Ou seja, essa tinha sido uma grande novidade. E o retroprojetor, e nós todos queríamos apresentar diapositivos e fazermos aulas com diapositivos. O que é que eu me apercebi ao fim de pouco tempo? Os alunos entediavam-se monumentalmente ao fim da terceira aula com diapositivos. A mesma coisa agora, não é? A mesma coisa agora. Exatamente. É assim, eles acham muita graça, eu meto-lhes um quiz daqueles que parece quase um concurso televisivo e eles estão a fazê-lo e aí ficam muito felizes. Mas eles amam, ou seja, nós temos que ir equilibrando as coisas, porque se calhar eu tenho tanto sucesso a ler um texto para eles ouvirem, eles gostam de ouvir ler, e agora é complicado a ler por questões de qualidade até das ligações, e eu leio-lhes um texto, eles ficam calados a ouvir-me, mesmo se fosse na aula. E tem uma vantagem, entre aspas, miúdos que eu tenho, é o primeiro ano que eu tenho com eles. Eles não me conheciam sem máscara. Pois. Quase a primeira vez que eles me viram de cara nua, digamos assim, e descobriram que eu tinha barba branca, foi agora à distância. Então eles levaram uma aula que os comentários em off e no chat que eles estavam a fazer era, olha, o professor tem barba, olha, o professor tem...
tudo isto tem sido aberta, mas o que é que acontece? Ao fim da primeira semana lá vem a grelha para nós preenchermos. Que atividades é que fizeram? Quantas atividades fizeram? Quantos alunos tiveram em que atividade? E o digital está a ser usado para um excesso de controle burocrático de um trabalho que é visto sempre, quando é da parte do professor, com uma certa desconfiança, como se, aqueles tipos, se puderem não fazer, eles não fazem. E isso... E é foi essa pressão que fez com que, no meio de uma situação absolutamente anormal, chocante, nomeadamente com casos como aquele que o José há pouco referiu, em que está toda a gente no mundo virado ao contrário, a escola muitas vezes pareceu querer continuar tal e qual, business as usual, a normalidade de sempre. Se me é permitido mais um pouco, eu acho um disparate absoluto. É assim, aqui em casa temos 3 situações. Eu sou professor do ensino básico, a minha caríssima metade é professora do secundário e a minha filha é neste momento aluna do 12º, foi o ano passado 11º. E eu às vezes tento no blog e nos textos não devassar a privacidade delas ou o aspecto público de trabalho delas para não criar problemas, e gosto só de criar problemas a mim próprio. Mas eu acho um disparate completo elas terem 100% de aulas presenciais, de sessões síncronas. É um disparate completo. Há um desgaste, porque o desgaste da aula física é diferente. Agora, o desgaste de olhar para o monitor, para o ecrã, a concentração não se mantém. Mesmo alunos que tenham 16, 17, 18 anos, não é possível. O ensino à distância, o ensino remoto, deve ser feito em grande parte de atividades assíncronas, que implicam uma metodologia de trabalho completamente diferente e uma metodologia de avaliação diferente. Mas o que é que nós descobrimos? Que as pessoas que tanto nos disseram a desafio que devemos ser flexíveis, que devemos ser inclusivos, que devemos ser diferenciados, o que é que fizeram na maior parte dos casos? Replicaram ou tentaram replicar nos horários, nas estratégias de avaliação, nas estratégias de trabalho, nas planificações, aquilo que se fazia no ensino presencial, sem perceber que isto é outra coisa. Claro. É educação, sim, são os mesmos professores, são os mesmos alunos, mas há um meio completamente diferente e nós temos que tentar perceber isso, e tivemos essa hipótese de repensar as práticas ao fim de 6, 7 meses. Dá-me a sensação, e neste caso é uma tecla muito batida e muito falada do atraso dos computadores, mas é sintomático de uma atitude de nós não vamos precisar de fazer isto outra vez. E houve mesmo linhas vermelhas, foi traçada uma linha vermelha, as escolas não vão fechar. Certo. E, portanto, muita gente fez o plano de contingência da escola, mas aquela de, mas não vamos precisar disto, vamos pôr isto no papel, mas não vamos pensar a prática. E essa linha vermelha foi ultrapassada e estamos, em alguns casos, a padecer do mal de alguém que não levou isto muito a sério. Eu ainda, há pouco ouvia um responsável político, não interessa agora quem, dizer se tivéssemos ido a correr todos para o sótão, o fator RT tinha descido. Pois está bem, mas isso não é uma maneira séria de tratar as coisas. As escolas fecharam porque isso implicava 1,3, 1,4 milhões de alunos e de encarregados de educação a levar a maior parte deles à escola e a cruzarem-se. Quem não consegue compreender isto, não compreende que as escolas não fecharam porque os professores quiseram ir para casa e os alunos querem estar no computador, mas sim porque era uma questão de saúde pública. Claro, é exatamente o mal menor. Paulo Prudêncio, ainda há a questão da própria literacia dos professores, a literacia digital, literacia de ensino à distância, não é? Porque o ensino à distância também implica uma literacia, e eu dou aulas e sei a diferença que faz. Também isso não é igual para todos. É uma desigualdade além das outras. Não, claro, sim. Eu parece-me que é pertinente introduzir aqui uma questão. Há um ensaio do Acemoglu e do Robertson, que é Porque Falham as Nações, que penso que é muito elucidativo em relação ao que é estruturante na sociedade portuguesa, que é as nações falham porque pela incapacidade em transformar instituições extrativas, estamos a falar organizações, empresas políticas extrativas no sentido, são extrativas porque concentram a riqueza em oligarquias e élites, em transformá-las em organizações inclusivas, que distribuem as desigualdades. Isto é preciso tempo, décadas e consistência. E eu penso que é talvez uma das questões que é referido no ensaio relativas à sociedade portuguesa, e que há pouco estávamos a falar de encontrar uma espécie de fios à meada, não é? Para conseguirmos... e eu penso que um dos fios à meada são as turmas numerosas, porque
se nós conseguirmos reduzir o número de alunos por turma, isso tem, para quem conhece bem a organização escolar, isso tem uma influência num conjunto muito importante de variáveis que têm a ver com a dificuldade, com as desigualdades, como dissemos agora, há pouco, mas também com os professores. E o que nós, ainda há pouco tempo, no verão, no Parlamento não foi aprovada uma lei, um projeto de lei que pretendia reduzir o número de alunos por turma, porque se entendeu que não era execuível fazê-lo agora. Pois, portanto, essa é uma questão que tem que ser reforçada, tem que ser estudada no futuro, porque é preferível ter uma lei que nos diz que as turmas têm que ter 20 e depois terá que haver exceções, do que uma lei que nos diga que as turmas têm que ter 30 e depois consideram-se algumas exceções. Depois, por outro lado, nós tivemos esta questão do encerramento de escolas pelo país todo. É preciso ter a noção que desde o ano 2000 nós encerramos em Portugal cerca de 9.000 escolas e agora temos cerca de 5.000, portanto temos uma grande concentração, o que dificulta muito. Nós temos um problema de gestão no sistema, nós abandonámos há coisa de uma década a gestão de proximidade, e todas estas, porque temos esta coisa dos agrupamentos, e tudo isto dificulta muito a gestão das questões relativas a estas matérias que temos estado a falar. Eu penso que no futuro nós vamos ter que pensar uma escola. O António Nova tem uma expressão que eu penso que é muito feliz, que é uma escola como uma grande biblioteca. Mas eu diria que a escola terá que ser assim uma espécie de uma grande sala de estudo, onde os alunos estudam, onde os alunos pesquisam, onde socializam também, é evidente, mas não podemos pensar que o ensino presencial, isto tem que ser feito com salas de aula, como é evidente, e depois deve ser pensada a ligação digital. O Paulo Guinotti tem referido, e refere aqui no blog, aqui neste livro, penso que também fala nisso, mas é a questão de nós neste século há apenas uma tese, que é a tese do conectivismo, que é uma coisa muito exigente para aplicar nas escolas, mas é a ideia de o digital ser, os conteúdos digitais serem construídos na própria escola e não serem conteúdos como nós verificamos que são a maioria dos conteúdos que são introduzidos atualmente neste ensino remoto de emergência são de escolas virtuais que já existem, são muito homogeneizados, são muito massificados, portanto não têm uma relação com as turmas, com os professores. E isto tem, exatamente, claro. Isto tem muito a ver, isto tem uma relação também com um problema grave para o sistema português, que é a falta de professores. Nós temos com um problema grave a esse nível. Nós não temos, neste momento, não sabemos o que é que a quarta indústria vai fazer com os professores. Se o Klaus Schwab do Fórum Económico Mundial tem uma investigação muito interessante sobre isso, sobre o que as profissões com tendência a desaparecer e as que se vão criar com a automatização. E não é por acaso, provavelmente, que os professores estão ali numa zona cinzenta. Ninguém sabia muito bem o que é que... eu penso que havia alguma expectativa, talvez não assumida, de que os professores poderiam ser substituídos por máquinas. E o que aconteceu com a aceleração que a pandemia provocou nos processos digitais, percebeu-se exatamente o contrário. Claro. Não foi o contrário. Claro. Não foi por acaso que os governos, no primeiro confinamento, estavam com um discurso irreal, muito otimista sobre tudo o que estava a acontecer no ensino, que supostamente acontecia no ensino à distância, e agora referem-se ao ensino remoto de emergência como um falhanço. Provavelmente porque perceberam... Claro. Porque se percebeu que... Claro. Exatamente. Claro. Agora, não se... Ok. Desculpe. José. Sim. Não, pelo amor de Deus. José, o que é que vai acontecer agora? O outro dia escreveu um texto sobre isso, sobre o que é que nós podíamos aprender daqui para o futuro e o que é que vamos levar desta experiência no ensino. Alguns desses aspectos têm a ver com aquilo que o Paulo Prudêncio agora estava a dizer. Eu julgo que com a resposta de emergência que se conseguiu estruturar, eu acho que se criou uma ideia perigosa, mas apelativa, que era o deslumbramento com o digital.
afinal isto é muito fácil, afinal nós conseguimos, e isto veio atrás de algumas ideias que não são sequer portuguesas, do meu ponto de vista, de uma certa má visão do que é os recursos digitais na escola. Há quem fale de um risco de gamification, gamificação do trabalho escolar. E eu julgo que nós temos que, isto também nos veio ajudar a balancear justamente o papel e o equilíbrio entre aquilo que parece imprescindível, neste momento ninguém tem dúvidas, não é uma profissão em vias de extinção. Aliás, como disse o Paulo Prudêncio, nós temos um risco severo, é o envelhecimento da população docente e, portanto, as necessidades imediatas e muito próximas de substituição, e não vejo por onde elas possam ser recrutados, porque aqui encontra um outro papel que pode ser um efeito colateral positivo, se é que se pode falar em efeitos positivos da pandemia, que eu acho que pode acontecer, e talvez seja isto wishful thinking, eu a querer acreditar que sim, uma revalorização do papel dos professores, designadamente pelas experiências que os pais tiveram com os miúdos em casa a desempenhar atividades escolares. Claro. E eu julgo que pode haver aqui, mas isto tem a ver também com o que vamos fazer em termos de políticas públicas. Está-se a rir. Mas isto deve ser da idade, eu quero ver ainda umas coisas mais positivas e, portanto, estou tentado a querer acreditar neste tipo de situação. Mas a verdade é que isto precisa de ser compatível com políticas públicas de valorização dos professores. Os bons sistemas educativos e com melhores resultados distinguem-se, entre outras dimensões, pelo grau de valorização que têm relativamente à população docente dos respectivos países. E nós temos um problema complicado desse ponto de vista, que é a valorização. Tem a ver a valorização salarial, a valorização de carreira, a valorização da formação e até a própria valorização social. Basta, por exemplo, perceber como estão desgastados os traços da autoridade dos professores nos discursos que são produzidos muito facilmente na imprensa e nas comunidades, etc. E, portanto, há aqui um aspecto que tem a ver com os próprios professores e com a própria identidade e com esse ajustamento da valorização que me parece imprescindível relativamente ao trabalho dos professores. Agora, esperemos que assim seja. Quer dizer, eu estou a querer acreditar, o Paulo é um bocado mais pessimista. O Paulo está pessimista. Eu não sei. Mas eu quero acreditar que isto é possível com o tempo e, sobretudo, com a pressão para a renovação relativamente à classe, que possa haver um movimento no sentido dessa valorização, Paulo, que me parece imprescindível. Claro. Paulo, para terminar, explique lá esse seu sorriso, então. A tendência para desvalorizar a profissão docente não é de agora e nem sequer é específica de um partido. Foi transversal às governações que... Também não é só portuguesa, certo? E também não é só portuguesa. Não é só portuguesa, mas atenção que há níveis diferentes, porque nós tivemos entre uma tendência muito próxima de países de matriz liberal, mais e em termos simplistas de direita, nós tivemos cá governos de esquerda e de esquerda apoiada com esquerda radical, digamos assim, pela terminologia que agora se usa, que apoiaram políticas em relação aos professores perfeitamente comuns às de países de matriz liberal, digamos assim, de direita. E, portanto, eu não tenho graça nisso, porque, como dizia, eu em tempos já passei pela Comissão de Educação, já estou associado a várias iniciativas relacionadas com a tentativa de reverter, nem era reverter, era travar um pouco esta desvalorização e percebi a grande diferença entre uns discursos públicos oportunistas e ocasionais de elogio aos professores e depois, quando chega ao período tático de ser necessário tomar, lá está, um caminho claro e um caminho definido de revalorizar os professores, vi como todos recuaram. E pelo todos, é todos. Portanto, não houve sequer exceção. E se houve exceção, eram aquelas exceções que sabiam que não iam ter efeito. E, portanto, eu não tenho essa esperança, pelo menos no meu tempo de vida útil como profissional, digamos assim, de ver reter, mas como estamos envelhecidos, pode ser que não demore assim, de ver esta tendência que tem já quase 2 décadas. Porquê? Porque o trabalho certificado é um trabalho de muita gente e, digamos assim, é a maior massa de trabalhadores do Estado qualificados. Sim. E, portanto, o necessário cortar começou-se pelos professores e isso não vai ser revertido, infelizmente, por muito que eu me tente envolver, às vezes, em iniciativas contra isso. Não estou a dizer elogios aos professores neste momento, pessoalmente dispensável a todos os elogios em troca de um concreto de revalorização
docente. Ok. Bem, Paulo, olha, este seu livro também ajuda um bocadinho a perceber por dentro o que é que aconteceu nestes dias de pandemia e o difícil que foi o trabalho desse lado, que muitas pessoas conheciam do lado das famílias, muitas mais, não é? Mas que com este seu livro eu julgo que vão perceber o que estava do outro lado também a acontecer e que também não era fácil. Bem, obrigada a todos por terem estado aqui. Nós continuávamos a falar o resto da noite sobre este e outros temas, ficaram muitos por tratar. Resta-me dizer-vos que obrigado e que o próximo debate deste ciclo de apresentações será dia 25, às 9 da noite, e é sobre o combate à corrupção em Portugal. Obrigada a todos e à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigada.